seja muito bem-vindo ao SOS Convida, o seu programa semanal que leva até você e a sua família as dicas e orientações a respeito da saúde e do bem-estar. E por falar em saúde e bem-estar, hoje o SOS Convida, ele vai falar em especial para você, homem. Nós vamos falar de um tema muito importante para a saúde dos homens. Nós falaremos sobre a andrologia. Você já ouviu falar o que é? O que significa andrologia? E para falarmos sobre esse assunto, nós vamos conversar com o médico urologista, que é o Dr. Marcos Vinícius. Seja muito bem-vindo, Dr. Marcos. É um prazer conversar com você e é uma honra te receber aqui novamente no SOS Convida. Olá, Patrícia, tudo bem? Olá para todos os telespectadores. Para mim é uma honra retornar ao programa. Estou sempre à disposição para estar aqui com vocês. Que bom. Doutor Marcos, você pode nos explicar o que é a andrologia, do que ela se trata? Patrícia, a andrologia é uma subespecialidade da urologia que trata principalmente da saúde do homem, da saúde masculina, com enfoque na saúde, reprodutora e sexual. Então, o que basicamente um andrologista aborda? A ejaculação rápida, a ejaculação lenta, a disfunção erétil, que é a impotência sexual, os distúrbios ejaculatórios de uma forma global e também a parte da infertilidade masculina. Então, basicamente, a andrologia é isso. Vai abordar tudo isso. Sexual e reprodutiva masculina. E eu gostaria que você explicasse, doutor Marcos, a diferença, o que é disfunção erétil e se existe uma faixa etária para essa manifestação. Sim, a disfunção erétil é uma dificuldade persistente do homem, manter uma rigidez peniana suficiente para ter um bom desempenho sexual, seja para iniciar a penetração ou seja durante o ato sexual, tá? As faixas etárias mais acometidas são os homens mais velhos. Estima-se que após os 70 anos de idade, aproximadamente 30% dos homens são comprometidos com algum grau de disfunção erétil e na população mais jovem, até 40 anos de idade, aproximadamente 9% da população é comprometida. 9%? 9%. É muita coisa, se a gente for imaginar. Bastante. A cada 100 homens, 9 até 40 anos de idade já pode ter algum grau de disfunção erétil. Disfunção erétil. E quais os critérios para diagnosticar se o homem sofre de disfunção erétil, doutor Marcos? Bom, basicamente, numa consulta detalhada, com calma, nós vamos avaliar com o paciente como é a rigidez peniana durante a relação, quais são os fatores de estresse, de ansiedade relacionada ao ato sexual. Nós vamos examinar também se tem alguma dificuldade, até mesmo anatômica, ou psicológica, que está desencadeando a disfunção erétil. Então, é basicamente através de uma consulta, de uma avaliação clínica com o urologista ou andrologista. Então, é uma consulta clínica mesmo. Uma consulta clínica. E quais são as principais causas dessa disfunção e quais as formas de tratamento? Bom, quando a gente pensa nas causas da impotência sexual ou disfunção erétil, nós temos basicamente a causa psicogênica, de cunho psicológico, muito associado à ansiedade do paciente, que pode desencadear um estresse durante a relação e dificultar a iniciar e manter a ereção. E nós temos também as causas orgânicas, que são as doenças propriamente ditas. Quando a gente fala em causa orgânica, a gente pensa nas causas endócrinas, como a deficiência de hormônio tiroidiano, a deficiência de testosterona, nas causas vasculares, como o paciente que tem algum grau de aterosclerose ou até de doença arterial coronariana, o paciente que já infartou, que tem angina, que tem algum problema vascular que não deixa ter uma boa ereção durante a relação, as causas neurogênicas ou até mesmo medicamentosa. E o paciente pode ter as duas, ele pode ter o componente psicogênico e o componente orgânico. Isso também vai ser avaliado em consulta médica, para saber o que está provocando esse grau de disfunção erétil. Entendi. E qual que é o tratamento? Depende, cada paciente vai ter um tratamento específico. Se a causa é psicogênica, às vezes na própria consulta, com uma conversa clara, a gente já consegue tranquilizar esse paciente quanto a essa disfunção erétil e ele, através da autoconfiança, consegue voltar a ter um bom desempenho sexual. Varia também com a necessidade de uma psicoterapia, por exemplo, um acompanhamento com psicólogo.
Uso de medicamentos, nós temos medicamentos orais muito bons para tratar a disfunção erétil hoje, seguros, né? Muita gente tem medo, às vezes, né, se bem indicado e não tiver contraindicação, tem muita gente que tem medo de infarto. E a gente sabe que são usados de uma forma segura se tiver indicação médica. A própria injeção intracavernosa que o paciente aplica antes das relações sexuais, ou até, num caso mais grave, com o implante da prótese peniana, que nós urologistas implantamos, né, num caso mais grave. Que bom, que maravilha. Então, tem Sim, inúmeras formas. Nós temos muitos recursos para o paciente que sofre de impotência sexual para voltar a ter uma vida sexualmente ativa. E a autoestima dele também melhorar. Exatamente. Né? E eu gostaria que você também nos explicasse a questão da ejaculação rápida ou precoce, se tem alguma ligação com a disfunção erétil e se tem, qual que é a diferença? Muito importante essa pergunta sua. Muitas vezes o paciente inicia um quadro de ejaculação rápida depois de ter iniciado uma impotência sexual. E é muito fácil de explicar para o público. Por exemplo, o paciente que tem medo de não conseguir manter uma ereção até o final da relação, às vezes consciente ou inconscientemente, ele começa a ejacular rápido para terminar logo o ato sexual por medo de demorar a ejacular e perder a rigidez peniana. Então, muitas vezes o paciente abre um quadro de impotência sexual que acaba culminando com uma ejaculação rápida. Então, pode ter tudo a ver, sim. Pode ter tudo a ver, e tudo está relacionado ali ao medo dele Exatamente. de não conseguir manter a ereção, aí ele ejacula precocemente. Exatamente, seja consciente ou inconscientemente. Ou inconscientemente. Né? E assim como a disfunção erétil, a ejaculação rápida também precisa ou pode ser tratada? Sim, isso é fundamental. A partir do momento que a ejaculação rápida impacta a qualidade de vida do paciente e do casal, ela deve ser tratada. Tá? A gente sabe que até 30% dos casais brasileiros, segundo uma última pesquisa que foi feita pela nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Urologia, podem ser afetados pela ejaculação rápida. E é interessante, às vezes, chamar a esposa também numa consulta subsequente, a parceira, né, para poder ver o que isso afeta também para ela. Porque só passa a ser um problema quando essa ejaculação é rápida demais, que às vezes a parceira não consegue chegar ao orgasmo. Né? Às vezes o tempo nem é tão importante mais igual era antigamente. Às vezes tem casal que consegue ter uma relação satisfatória dentro de 3 a 4 minutos e os dois têm orgasmo. Né? Então, se afeta o paciente ou o casal, sim, ela deve ser tratada. E aí a mulher também pode se sentir diminuída, às vezes achar que o problema está com ela. E o que acontece nesses casos? Ela aumenta a pressão sobre o parceiro, gera mais ansiedade e aí não tem. Aí vem a ejaculação rápida e às vezes até a impotência sexual. E às vezes não tem nem relação sexual mais. Evita, né? Evita. E pode acontecer. Agora eu gostaria que você falasse sobre o tratamento. Bom, o tratamento da ejaculação rápida, ele é bem interessante. Vai desde a análise, né, da psicoterapia, como a gente mesmo explicou, e temos tratamento também medicamentosos que conseguem retardar a ejaculação e fazer com que o paciente consiga controlar mais a ejaculação rápida. Tá? Além disso, temos exercícios que eu ensino em consulta, né, que a gente bate nessa tecla, exercícios de controle ejaculatório, para o paciente voltar a controlar, né, ter o controle da sua ejaculação. Lembrando que a prática de atividade física também é fundamental, porque na prática de atividade física o paciente tira um pouco do estresse, da ansiedade e consegue também ter um bom desempenho. E há uma coisa que eu bato na tecla sempre, conversar com a parceira. É fundamental o paciente abrir para a parceira o que ele está sentindo, porque tira essa carga dele e às vezes com uma boa conversa eles conseguem melhorar, né, ou adequar uma relação sexual que consiga segurar por mais tempo essa ejaculação. E consiga ser satisfatório para os dois. E tira essa pressão Exatamente. Em cima do casal, né, que pode ocorrer outros problemas. E a boa notícia é que tudo tem como tratar. Sim, tudo tem tratamento. Tudo tem tratamento. E agora, por exemplo, o preconceito, a vergonha, a falta de informação impedem que os homens eles busquem a ajuda de um profissional, né, doutor Marcos? Sim. E principalmente para tratar sobre essas questões de ejaculação precoce, a ereção. Por isso eu gostaria que você falasse sobre a importância da saúde sexual masculina, como ela pode afetar outras áreas da vida do homem. Essa pergunta é muito importante, né? Porque às vezes a questão principalmente da impotência sexual é levado para um cunho de brincadeira, né? E não é levado a sério. E a gente já sabe, tem vários estudos, né? Até da área da cardiologia, que comprova o seguinte, que às vezes aquele paciente que abriu um quadro de impotência sexual, de disfunção erétil, isso é um evento prévio
a um infarto ou a um AVC. Tem um trabalho que mostrou isso, que pegaram os pacientes que culminaram com disfunção erétil e fizeram uma avaliação retrógrada deles, né, antes deles culminarem com a disfunção erétil, e viram que alguns desses já tinham tido um infarto. Então a gente observa uma relação estreita com as doenças cardiovasculares. O paciente que tem impotência sexual, eu brinco que o encanamento é o mesmo. Se lá embaixo o sangue não está chegando de uma forma adequada, como é que está o coração? Como é que está o cérebro? Será que ele não tem um grau de aterosclerose que vai culminar no infarto ou no AVC? Então é fundamental o paciente com impotência sexual também avaliar a saúde como um todo e avaliar também as práticas de vida, né? A questão do sedentarismo, do abuso do álcool, do tabagismo, do controle do diabetes, do colesterol. Então é tudo interligado. O paciente que tem uma vida desregrada hoje é o paciente que invariavelmente no futuro vai ter algum grau de disfunção erétil, de impotência sexual. Sem falar da vida conjugal, né? Se Exatamente. nós estivermos falando aqui de pessoas que são casadas ou que têm algum tipo de relacionamento, isso também vai melhorar. O sexo é uma maneira de afeto, né, do casal. Sim, uma expressão de afeto. É uma expressão, né, de afeto e é bem importante. Claro. Né? E para encerrar, doutor Marcos, eu gostaria que você desse algumas dicas que podem contribuir com a saúde sexual dos homens. Acabei já falando na questão anterior, né, que nós discutimos, mas são práticas de vida saudável. Simples, a prática, né, de atividade física, pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, né? Controlar bem a alimentação, evitar o excesso de sal, controlar a pressão, avaliar a glicemia, né, para quem já é diabético, fazer um bom controle do diabetes, né, evitar o cigarro, o excesso de álcool, tudo isso que leva a um estilo de vida saudável tem impacto na ereção. Eu até brinco com os meus pacientes, com alguns que têm algum grau de disfunção erétil. Pratique atividade física que o resultado vem. Você vai ver que vai melhorar até a questão da rigidez, a disposição, o libido. Então é fundamental manter um estilo de vida saudável. Que bom, muito obrigada. Mais uma vez nós te recebemos, você abrilhantou aqui o SOS Convida e com certeza levou bastante informação de qualidade para esses homens aí que precisam tanto, né? Eu que agradeço o convite, eu estou sempre à disposição de vocês, sempre que precisar pode me chamar, que eu venho com o maior prazer do mundo. E para vocês que nos acompanharam até aqui, eu e o Dr. Marcos deixamos o nosso abraço, nos despedimos, um beijo para você e até semana que vem. Tchau, até lá, fique com Deus. Nós, da SOS do Câncer, entidade civil sem fins lucrativos com sede em Divinópolis, atuamos desde 2010 junto a famílias de diversas cidades do estado de Minas Gerais, amparando pacientes com câncer e crianças com enfermidades raras que apresentam dificuldades para realizar seus tratamentos, visando seu bem-estar de sua família através de ações complementares. Nosso trabalho, por meio de uma equipe multiprofissional, engloba o apoio e a orientação social, além do fornecimento de fraldas, custeio de exames de urgência, medicamentos não ofertados pelo Sistema Único de Saúde, como sondas, coletores, suplementos alimentares, dietas nutricionais, empréstimos de cadeiras de rodas e cadeiras para banho. Contamos também com setores de ultrassonografia, de odontologia e de nutrição, auxiliando no tratamento, acompanhamento e prevenção de doenças. E sempre buscamos implementar ações para fomentar a conscientização sobre o câncer e outras enfermidades. Por isso, temos o programa SOS Convida, que conta com a participação de profissionais mais que qualificados para levar informações sobre saúde, bem-estar, direitos e qualidade de vida até você, no conforto do seu lar. Realizamos ainda em nossa sede o encontro semanal de grupos de convivência por intermédio das oficinas da cidadania e de culinária, criando um ambiente de entretenimento, troca de experiências, empoderamento e apoio mútuo. E para aqueles pacientes que, em razão da enfermidade, encontram-se debilitados, para se deslocarem até a associação, nós vamos até eles, através do projeto Locomover para Atender.
Nossa equipe realiza o serviço de atendimento domiciliar, garantindo assim auxílio integral ao assistido. Mas nós não paramos por aqui. Buscamos incessantemente a ampliação dos nossos serviços e, por isso, hoje possuímos o ônibus rosa, equipado com mamógrafo digital, que percorrerá todo o estado de Minas Gerais, oferecendo exames de mamografia de forma totalmente gratuita, pelo projeto Divas da Mama. Com isto, fica claro que o nosso desejo é amparar a população mineira, proporcionando alternativas capazes de minimizar os fatores que dificultam o acesso às famílias aos seus direitos básicos à saúde, estando sempre de portas abertas para voluntários, visitantes e novos colaboradores que, como nós, estejam comprometidos com esta causa tão nobre, a vida. Nossa missão: amparar adultos e crianças que convivem com o câncer, crianças e adolescentes com síndromes raras, oferecendo serviços socioassistenciais com eficiência e humanização.